Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E é muito bom estar com vocês hoje novamente, depois de um longo tempo que a gente não conversa, não fala sobre a Bíblia, só posta alguns versículos e tal, mensagens dos meus filhos, da pastora Sabina e do pastor João. Mas nós estamos aqui hoje para tentar responder aos poucos sobre a escatologia cristã. O que é a escatologia cristã? Escatologia fala sobre os finais dos tempos, sobre quando Jesus vai voltar. Quando ele voltar? Quando ele vai voltar? A Bíblia fala sobre quando Jesus vai voltar. A igreja ela vai ser arrebatada. A igreja vai ser realmente arrebatada, ela vai ser tirada do meio do sofrimento do mundo e levada ao céu junto com Jesus? São perguntas que surgem nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo. Especulações de todos os tipos e de poucas respostas, né? Porque a Bíblia ela tem todas as respostas, mas você precisa aprender quando a gente estuda teologia, a gente aprende a estudar a história que está por trás dos textos bíblicos. A gente aprende a estudar o que Jesus queria dizer conforme aquilo que também está escrito no Velho Testamento. Eu não posso pegar um texto bíblico e ler literalmente, apesar de que muitas religiões, muitos teólogos leem o texto bíblico de forma literal. Em Mateus 24, 1 a 14, eu hoje não vou ler todo o texto bíblico, essa é uma fala inicial sobre a volta de Jesus. Eu tenho visto alguns vídeos na internet onde crianças estão sonhando com os fins dos tempos, sonhando com o tocar da trombeta. E por que o tocar da trombeta? Porque o texto bíblico fala que quando as trombetas tocarem, Jesus virá do alto e todo olho verá Jesus voltando entre as nuvens, assim como os discípulos viram Jesus subindo antes do Pentecostes, depois da sua ressurreição. Aliás, nós estamos caminhando para o Pentecostes, né? Nós estamos ainda nesta fase da Páscoa e assim também a gente virá ele voltar, assim como os discípulos naquele tempo viram ele subir, muitos verão ele voltar. Aqueles que ainda estiverem aqui na terra, os vivos que ainda estiverem aqui na terra, verão ele voltar. Isso faz parte do texto bíblico, né? O texto 24, Mateus 24, 29, a vinda do Filho do Homem. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então, este é um texto que dá para ler literalmente, não tem nenhum problema. Realmente não se deve dizer que sim, Jesus voltará. Está aqui no texto bíblico que ele voltará. No início do capítulo 24, quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, inclusive esse discurso de Jesus aos discípulos, se fala o discurso das oliveiras. Quando Jesus e os discípulos passam pelo templo de Jerusalém,
os discípulos dizem: olha, Jesus, olha que templo lindo, que templo maravilhoso. E Jesus fala: este templo não sobrará pedra sobre pedra. Essa foi uma profecia que Jesus fez, que se concretizou 40 anos depois, na invasão romana. Este templo de Jerusalém foi totalmente destruído, assim como Jesus falou. Então, e aconteceu isso mesmo, está na história, nos autos da história humana, de que em 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém e acabaram com toda a cidade e com o templo. E Herodes tinha até refeito o templo, ele ainda estava construindo, estava ainda embelezando o templo de Jerusalém, mas os romanos acabaram com tudo. E houve grande perseguição. Isso está aqui no texto de Mateus 24 em diante. Houve grande perseguição, muito sofrimento, muita fome. E o texto fala que Jesus prediz, né? Conforme está aqui no versículo, nos versículos bíblicos, de que Jesus predisse tudo isso que iria acontecer. Então, vocês serão presos e entregues para serem maltratados e mortos. Ele está falando isso daquele tempo que os discípulos estavam vivendo, que iria acontecer, e também do tempo futuro. Mas a previsão de que o templo, que Jerusalém iria ser destruída, se concretizou. Então, o que a gente, como teólogo, os teólogos falam? De que se Jesus predisse que esse templo iria cair, que a cidade de Jerusalém iria ser destruída e que muita perseguição aos cristãos iriam acontecer, e isto realmente aconteceu, é de também se acreditar que este tempo final também acontecerá. Só o texto diz de que nós não sabemos a hora, nem o dia nem a hora. Nem Jesus sabia e sabe o dia, a hora. Somente Deus, somente o Pai sabe quando que Jesus vai voltar, quando que será o dia, quando que será a hora. E será no momento que menos a gente espera. Então, aqui no texto bíblico, Mateus 24:15, ele fala do grande sofrimento que vai haver, do grande terror que vai haver, né? Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. E aqui o texto fala daquele tempo lá que os romanos entraram na cidade de Jerusalém e destruíram tudo. Jerusalém, aquele local lá, era muito frio. Caso essa invasão acontecesse no frio, o sofrimento seria muito grande. Os tetos das casas eram lisos. Jesus aqui coloca de que seria bom fugir pelos tetos das casas para quem conseguisse fugir, para não viver esses dias de terror que os romanos iriam invadir a cidade. Ele fala também dos portões fechados. Naquele período, os judeus mantinham no sábado os portões da cidade fechados, porque ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia ir e vir, não era permitido. Então, tomara que não fosse no sábado, porque caso os portões estivessem fechados, muito mais difícil ainda seria o povo fugir da cidade de Jerusalém. Então, você pode ler com calma todos esses versículos, Mateus 24 em diante, um em diante, e você vai verificar que toda essa história que Jesus estava predizendo aconteceu realmente 70 anos depois de Cristo. 40 anos após a sua morte, Jerusalém foi invadida pelos romanos. Mais adiante,
fala então nos versículos 29 em diante, como eu já li, a vinda do Filho do Homem. Daí Jesus já estava se reportando a um futuro longínquo, que ainda não aconteceu, né? Então, ele tanto fala para os espectadores daquela época, para os discípulos que estavam ali com ele, convivendo com ele, para o povo de Jerusalém, para aquele tempo onde Jesus estava ainda em Jerusalém com o povo, e estava também se referindo ao futuro longínquo, que ainda estará longe, apesar de nós já estarmos vendo alguns sinais, e Jesus fala aqui dos sinais que vão aparecer: terremotos, pestes, guerras, fome, né? Isso já está acontecendo, mas não está acontecendo ainda nesse nível aqui que Jesus estava falando. Então, ainda a princípio está longe de acontecer os finais dos tempos. Mas o que é importante em Mateus 24 é que Jesus nos alerta como cristãos de que este tempo virá e de que nós devemos estar preparados o tempo todo. O tempo todo nós devemos viver como se Jesus voltasse daqui a alguns segundos. Quando tudo estiver calmo, em algum texto aqui também fala, quando tudo parecer estar calmo, tudo parecer estar em ordem, não tudo estar tranquilo, é neste momento que Jesus vai voltar. Então ele não vai voltar em meio à tribulação. Ele vai voltar quando tudo estiver calmo, quando a gente estiver desapercebido. Então, a importância de nós, cristãos, percebermos de que nós precisamos alertar as pessoas a quem nós amamos, as nossas comunidades, né? Ajudar os nossos pastores das nossas comunidades a pastorear e a avisar o mais possível de pessoas que Jesus vai voltar. E se ele voltar, nós devemos estar preparados, né? O arrebatamento, e nós ainda vamos falar um outro dia sobre isso, hoje eu não vou falar sobre todas as coisas, porque são muitas coisas, vou me deter somente neste texto aqui, de Mateus 24, nem todo, somente uma parte de Mateus 24, Jesus alerta de que nós devemos estar preparados, assim como ele alertou aos discípulos naquele tempo. 3 dias antes de ele ser preso e julgado, ele fez esse discurso aqui para os discípulos. 3 dias antes da Sexta-feira Santa. Na terça-feira, ele fez esse discurso. E sexta-feira, ele já foi preso, julgado para ser morto. Então, veja que Jesus estava no auge, sabendo já o que iria acontecer. E ele precisava avisar aos discípulos de que coisas terríveis acontecerão depois da morte e da ressurreição, quando ele for embora. E em 70 depois de Cristo, houve uma grande perseguição a este povo de Jerusalém, aos cristãos daquele lugar. Os judeus foram ali muito massacrados, muito maltratados. E muitos judeus não acreditaram de que Jesus era o Filho de Deus. E até hoje, muitos judeus ainda não acreditam. Então, muitos teólogos falam em livros que a gente lê, de que quando todos forem sabedouros da vontade de Deus, todos tiverem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, todo judeu tiver reconhecido ou entendido a palavra de Deus, pelo menos, que Jesus Cristo é o Rei e Senhor, então, quando tudo estiver calmo, Jesus vai voltar. Então, nós somos parte do povo do Senhor, judeus ou não judeus. Todo aquele que não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador passará pelo julgamento.
E a igreja, e esse é um capítulo à parte que a gente vai falar num outro dia, vai ser retirada do meio da tribulação para ir com ele pelos ares. Alguns teólogos não concordam que isso não vai ser assim desta forma, e já tem outros teólogos que dizem não é assim, o texto bíblico está escrito dessa maneira e é dessa maneira que vai acontecer. Então, ele diz: tome cuidado para que ninguém neste tempo engane vocês, porque aparecerão muitos falsos cristos que irão dizer: eu sou o Cristo, eu estou voltando, sou eu que sou Jesus, muitos milagres acontecerão nesse período, e feitos por muitos falsos profetas, coisas que nós também já estamos vivenciando nos tempos de hoje. Muitos falsos profetas se levantam e falam de Jesus, distorcem o conteúdo bíblico, e os cristãos e o povo fica todo perdido, não sabem quem acreditar, se é naquela igreja, se é naquela igreja, se é naquele pastor, se é naquele outro pastor. Então, o que nós precisamos ter presente, independente da igreja que a gente vá, independente de qualquer coisa, nós temos a palavra do Senhor para nos dizer o que o próprio Jesus nos ensina a respeito do que nós devemos acreditar, como nós devemos acreditar. Então, a mensagem bíblica de Jesus, ela é clara, de que muitos nos enganarão, muitos tentarão nos enganar, eles falarão tão bem, que nós nem vamos perceber que estamos sendo enganados. Então, o único sinal, isso que eu acho fantástico, o único sinal que nós devemos saber que Jesus está voltando é naquele dia que o Filho do Homem aparecerá no céu. Este será o único sinal da volta de Jesus. Jesus não estará lá. Não, ele virá do céu. Eu vou ver ele no céu, nas nuvens. Não terá outro sinal para que eu reconheça Jesus. O único lugar de onde eu vou ver ele voltando é nas nuvens. Não é aqui na terra profetizando coisas e fazendo milagres e fazendo não sei o que tudo. Não é este que se vai chamar de Cristo, o anticristo. Não serão estes, e não será talvez só um anticristo, talvez serão muitos, a gente não sabe, né? Mas devemos ficar alertas. Milagres acontecem nos dias de hoje, nas nossas igrejas, acontecem. Jesus ainda cura, Jesus ainda expulsa demônios através de pastores, através de homens e mulheres de Deus, através de pastoras. Sim, ele faz isto, mas a gente há de ter cuidado para não confiar em homens, simplesmente, mas sim de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo é aquele que faz realmente os sinais, assim como ele fez naquele tempo. Cuidar, portanto, quem eu vou seguir, as ordens de quem, que tipo de homens e mulheres que nós estamos seguindo no tempo de hoje, ouvindo a mensagem, mensagem distorcidas no tempo de hoje. Isso só vai piorar. Então, hoje a gente está terminando esse Mateus, essa hora aqui com vocês, esse Mateus 24, parte de Mateus 24. Leiam novamente, eu vou postar o vídeo. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas, e aquilo que eu puder responder, eu vou responder para vocês. Tudo de bom, um bom final de semana. Assistam as mensagens dos seus pastores, das suas igrejas, de homens e mulheres de Deus neste final de semana. Louvem a Deus, orem por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam de oração. Muitas pessoas, muitas famílias no Brasil e no mundo estão sofrendo. Vamos orar por estas famílias e vamos ler a Bíblia, vamos louvar e adorar ao Senhor Jesus. Só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.